Hoje, porque eu quero falar sobre Páscoa, é claro, não dá para a gente passar em branco numa celebração como essa. A sociedade em que a gente vive tem uma mania muito esquisita de se apropriar de algumas coisas e deformar aquela coisa, né? Então acontece com o Natal, em que as coisas não são apresentadas como na realidade são. Acontece com a Páscoa também. E a gente que é cristão, que sabe de onde essas histórias vêm, de onde está o fundamento da celebração dessas datas, eu penso que a gente tem que abraçar isso daí, celebrar a coisa do jeito que tem que ser celebrada, e postar no Instagram mesmo, e postar no Facebook mesmo. Hoje, por exemplo, é domingo de ressurreição, o nosso Redentor vive, né? E a gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum. Pode até ter chocolate, adoçar a boca, não tem problema nenhum. Mas não é a prioridade, não é o mais importante. A gente precisa se lembrar o que é a Páscoa. Eu quero falar um pouquinho sobre esperança, sobre recuperação da esperança. Penso eu que seja um bom momento para a gente falar sobre isso. Então vamos nos evangelhos, é claro. Eu vou utilizar aqui dois textos que se complementam, porque eles retratam basicamente o mesmo momento, né, em visões diferentes, aqui uma de Marcos e outra de Lucas, e a gente vai trilhar esse caminho conversando um pouquinho sobre isso, mas é claro, antes vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, nos dirigimos novamente ao Senhor, pedindo misericórdia e graça, para que este seja um momento de reflexão ao nosso coração, de crescimento, de confrontamento, de exortação, de renovação de valores e tudo mais que a Tua Palavra pode produzir em nós, individualmente e também coletivamente. E eu te peço agora que todo tipo de empecilho contra a Palavra deixe de ter poder neste lugar, em nossos corações. Seja esse empecilho psicológico, seja ele espiritual, seja ele emocional, que agora nós tenhamos o nosso coração e mente voltados à Tua Palavra. Me ajuda na minha incapacidade, na minha limitação e na minha dificuldade a falar com os meus irmãos, mas que tudo aconteça aqui para glorificar o Teu nome. E te pedimos, Jesus, glorifica o Teu nome neste lugar e faz a Tua obra em nosso meio. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos 16, versículo 9, diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Agora vamos para Lucas. Lucas conta outro relato a respeito da situação dos discípulos pós-crucificação, e diz assim o versículo 13: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Esses 2 textos, um escrito por Marcos e outro por Lucas, nos mostram qual era a realidade dos discípulos antes da ressurreição, aliás, durante o período em que eles ainda não tinham entendido e percebido que Jesus havia ressuscitado. Como é que os discípulos ficaram depois da morte de Jesus? Desse jeito aí, entristecidos,
acuados, com medo. Todos eles estavam, de alguma maneira, se escondendo e temendo muito o que poderia acontecer com eles. É claro que nós, cristãos do século 21, olhando para essa história, frequentemente fazemos a seguinte pergunta: por que esse pessoal não entendeu que Jesus era o Messias e que ele ia ressuscitar? Ele deu tantos sinais, ele demonstrou tanto isso e falou abertamente a respeito disso. O que é que fez esses homens serem tomados por essa incredulidade tão destacada no texto que nós lemos? O que é que fez esses homens ficarem tão céticos a respeito da possibilidade de Jesus ressuscitar? Para nós é algo meio difícil de compreender, mas eu costumo dizer que a gente nunca vai compreender a Bíblia completamente se nós não percebermos o que é que está acontecendo, aonde está acontecendo, com quem está acontecendo, qual é o entorno histórico, cultural, social e teológico daquilo que está sendo narrado pelo texto bíblico. Ou seja, se a gente não se transportar de alguma maneira para o lugar dos discípulos, a gente vai ter uma grande dificuldade de entender por que esses caras estavam com tanto medo se Jesus falou tão abertamente que ressuscitaria. Bem, nós sabemos que eles viram milagres. Nós sabemos que eles foram impactados pela pessoa de Jesus, largaram tudo e foram atrás de Cristo. Que eles presenciaram os sinais que Jesus deu a respeito da sua messianidade. Mas há uma grande distância entre você ser impactado por alguma coisa que alguém faz e realmente perceber que aquela pessoa é Deus. E é disso que nós estamos falando. Os discípulos tinham uma grande dificuldade de saber que Jesus era Deus, que ele era o Messias. Isso se dá por uma razão bastante óbvia, que quando a gente viaja até o lugar deles, a gente talvez compreenda melhor. Imagina o seguinte: até esse ponto Israel, o povo de Israel, tinha uma visão sobre Deus, o Deus de Israel. Qual é a visão que Israel tem sobre o Deus de Israel? Poder, grandiosidade, grandes maravilhas e grandes feitos. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito. O Deus que mandou 10 pragas para assolar o Egito naquele momento em que o faraó não queria liberá-los. O povo que viu o mar vermelho se abrir por Deus. Deus fazia milagres que mexiam com a natureza. E eles ultrapassaram e abandonaram e deixaram para trás os seus inimigos. O Deus que falava com os profetas. O Deus que fazia sinais, que fazia o monte pegar fogo. Monte fumegante, onde Moisés encontrava com Deus. Toda a visão de Israel a respeito de Deus é uma visão muito grande, gigantesca. E eles andam com Jesus, e Jesus está afirmando que ele é Deus. Acontece que Jesus era o filho do carpinteiro que eles conheciam. Eles conheciam a família de Jesus. Eles comiam com Jesus. Eles dormiam com Jesus. Eles conheciam Jesus. Portanto, a distância entre o Deus de Israel e Jesus era muito para a cabeça de um judeu do primeiro século. Muito difícil, muito complexo. Por isso, quando Jesus vai falando, olha, importa que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Legal, Jesus, bacana. Mas o link era muito diferente, muito distante, muito complexo para eles. Por isso, podemos dizer que era natural essa postura desses homens. Eles são repreendidos por Jesus, inclusive nessa própria conversa que nós lemos aqui, mas era algo até de se esperar. Esses homens estavam acuados com medo, porque Jesus ele foi colocado dentro de uma situação de julgamento por ter dito que era Deus. Essa foi a condenação que Jesus sofreu ao afirmar ao sumo sacerdote que era Deus. Aliás, é o único lugar e o único momento em que Jesus claramente diz isso. É o único momento em que Jesus diz, eu sou o Filho de Deus. É lá na frente do sumo sacerdote, já sendo encaminhado para o julgamento final, condenação e morte.
Então Jesus, ele se opõe ao sistema religioso, ele se opõe ao sistema político de Roma de alguma maneira, e os discípulos estão no meio desse turbilhão, dessa loucura, dessa bagunça toda. E aí, o líder deles morre, aquele de quem eles esperavam a solução, a definição de uma situação, agora vai, ele morre. E eles ficam com medo. Agora eles vão pegar a gente, agora eles vão acabar com a gente, agora eles vão crucificar a gente também. Era um cenário de extrema tristeza e desesperança, um ambiente extremo de incredulidade e tristeza. A incredulidade na ressurreição de Cristo era consequência dessa dificuldade de perceber quem Jesus era. E isso tomou conta do coração desses homens. É interessante que Marcos usa um termo aqui, que eu quero destacar, lá no capítulo 16, versículo 14, que nos dá uma ideia de como é que o coração desses homens estão. No versículo 14 diz assim: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Como você está vendo aí no telão, esse termo incredulidade obstinada é um termo grego que faz todo sentido, é esclerocardia. A palavra grega, esclerocardia, cardia é coração, e esclero é dureza, alguma coisa ligada à dureza. Eles estavam com o coração endurecido. Todo esse cenário, toda essa bagunça, toda essa distância entre o Cristo real, o Jesus real, com quem eles andaram 3 anos, e agora o Cristo que ressuscitou, era muito para a cabeça deles, o coração deles estava endurecido. Veja você que as circunstâncias permitiram que eles, ou fizeram com que eles tivessem o seu coração endurecido. E a gente está tão distante desse momento histórico, não é? Aproximadamente 2000 e tantos anos, desse momento que os discípulos viveram, dessa situação que os discípulos viveram, mas é óbvio que nós podemos fazer um link a respeito desse ambiente de incredulidade, porque nós vivemos num ambiente de pouca esperança, vivemos num momento social de grande perturbação e falta de esperança. Coração da gente está meio sem esperança. As circunstâncias, as situações, o nosso entorno tem feito o nosso coração ficar desesperançado. O nosso momento pós-moderno gera isso facilmente. Nós somos tomados por um tempo de incredulidade muito grande. Os absolutos sumiram. Vivemos na pós-modernidade, gente. Agora não tem mais absoluto. Não tem mais certeza, não tem mais alguma coisa que você possa bater o martelo e dizer, é assim, agora tudo depende. A pós-modernidade tem essa característica. A gente tem a antiguidade, a igreja respondia a tudo. A igreja detinha todo o conhecimento, todo o poder e todas as respostas. E ai de quem se levantasse contra o entendimento da igreja, vai para a fogueira. Ah, nada, esse negócio da terra que gira em torno do sol, nada. A gente é o centro, é o sol que gira em torno da gente, assim dizia a igreja. Aparecem lá os cientistas para dizer o contrário, manda para a fogueira. A igreja tinha resposta para tudo. Depois de um certo tempo, depois de muitos séculos, chega a modernidade. Da antiguidade a gente entra na modernidade, revolução industrial, iluminismo, conhecimento. O homem vai adquirindo conhecimento, a ciência vai dando ao homem uma capacidade de discernir as coisas, de perceber o cosmos e o mundo de forma diferente. Agora eu sei, agora eu não dependo mais da resposta da igreja, agora eu tenho respostas, realmente a terra que gira em torno do sol. A gente sabe tudo, e o homem começou a ser levantado como centro de todas as coisas. É o homem, é o tempo do antropocentrismo efetivo, é o homem que está em primeiro lugar, ele sabe tudo, ele conhece tudo, inclusive a gente está atingindo um momento social, pensavam eles, de tanto conhecimento que agora a gente vai ser uma sociedade melhor, uma humanidade melhor.
Agora a gente não vai matar mais uns aos outros porque a gente entende as coisas, a gente domina as coisas. Mas no meio desse pensamento todo, na modernidade, vem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a gente percebe que mesmo sabendo tanto, mesmo conhecendo tanto, mesmo dominando tanto, a gente não se domina e a gente não se conhece, porque a gente é capaz de matar tanto e se acabar um com o outro tão facilmente. Aquilo que parecia a resposta se esvazia. E aí nós entramos num momento que é esse momento que nós vivemos hoje da pós-modernidade, em que a gente não sabe direito quase nada a respeito de nós mesmos. Por isso tudo depende. Por isso você agora vai ter uma grande dificuldade de pegar a tua Bíblia e pegar um amigo do teu trabalho e falar assim, quero falar para você de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senta aqui que eu vou te mostrar na Bíblia que Ele é a verdade, Ele é a resposta, Ele é o que o homem precisa. E esse teu amigo vai dizer assim, depende. Para você pode ser. Para mim, Jesus é um cara legal, um profeta, um homem que fez muitas coisas boas. É muito difícil hoje porque os absolutos se esvaíram. Não se tem mais absolutos. Tudo depende. Agora eu busco o meu caminho, a minha realização. Agora nós vivemos num momento de um apego ao hedonismo, a minha satisfação, a minha realização, e o mundo que se lasque. Então nós temos diversas opiniões, tudo é relativo, tudo é instável. Essa é a situação que nós vivemos, isso nos traz uma falta de esperança. Ainda mais para nós brasileiros, que olhamos ao nosso redor, o que é que a gente encontra? Cada vez pior a situação. Cada vez pior. Quem vai colocar a mão nesse negócio desse país aqui? Eu não sei se é só você que está desanimado, mas eu estou muito desanimado. Cada dia mais. Quando parece que vai, não vai. Quando parece que vai resolver, não resolve. Quando parece que vai dar jeito, não dá. E é mais tristeza, mais decepção. Agora vai, acelera, que agora vai. Aí não vai nada, volta para trás. Não é? Aparece o candidato da direita, você acha que é bom. Aparece o da esquerda, você acha que é bom. E aí está tudo bagunçado, está tudo esquisito, não se tem respostas. A igreja perdida no Evangelho, fazendo cada pataquada, pegando o Evangelho de Cristo e transformando naquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. Aliás, lá em Gálatas, num outro Evangelho. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Essas coisas vão desanimando a gente, as relações vão se desgastando, a gente vive um tempo de desesperança, a gente vive um tempo de dificuldade. Brasileiro, eu sei que tem uma certa facilidade para cuidar disso, para reverter isso, a gente dá um jeitinho e tal, mas na verdade, se passarmos o raio-x no coração de todo mundo, está uma esclerocardia geral. Está todo mundo meio endurecido. Está todo mundo andando meio no automático. Está todo mundo meio sem esperança. E eu fiquei pensando na história dos discípulos e lembrando que hoje a gente está comemorando e celebrando a ressurreição do Cristo, e pensei em falar um pouquinho sobre isso. O que é que faz a gente permanecer nesse estado? Ou melhor, o que é que faz a gente mergulhar nesse estado? Eu não tenho todas as respostas e vou pensar algumas coisas aqui do texto que eu percebi. Mas a gente, como cristão, tem que fazer essa análise. Já que o entorno, como é o caso dos discípulos, o entorno grita para você ficar desesperado e sem esperança. Como é que isso pode afetar a gente? Eu quero falar rapidamente 3 coisas que eu percebo que são muito danosas a nós, que vivemos esse momento, assim como foram danosas aos discípulos naquele momento também que eles estavam vivendo. Primeira coisa que eu acho que faz o nosso coração ficar endurecido é o fato de nós esperarmos o que Ele, e esse Ele deveria ser em letra maiúscula, não vai nos dar. Isso realmente mexeu demais com os discípulos. Vamos ler juntos lá Lucas 24, 21. Tínhamos esperança de que Ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Tínhamos esperança de que Jesus
chegou o libertador de Israel, aquele que foi profetizado sobre ele lá no Velho Testamento. Em algum lugar, Jesus tem um exército, gente, vocês não estão sabendo. Em algum lugar ele está guardando umas armas escondidas lá, e ele vai subir no monte, vai gritar, e alguma coisa vai acontecer, nós vamos pegar nas armas, e nós vamos acabar com Roma. Essa era a esperança deles. Qual era o momento histórico que estavam vivendo? Domínio romano. Você sabe que cada império histórico tinha um jeito de oprimir a nação conquistada. Ou oprimir ou lidar com uma nação conquistada. Alguns oprimiam de um jeito, outros de outro. É claro que todo império oprime. E Roma tinha uma característica interessante. Eles deixavam a religião funcionar. Não mexe na religião. Deixa o pessoal curtir aí o templo deles, fazer o sacrifício deles, não tem problema. O comércio continuava acontecendo. Então, um judeu, na época de Jesus, no primeiro século, acordava e ia trabalhar, fazer tudo o que ele fazia. O detalhe era a pressão financeira, impostos altíssimos. E aí a gente se lembra da história dos publicanos, né? Zaqueu, publicano, aliás, um dos discípulos de Jesus, Mateus, também publicano, que eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Então a maneira de Roma oprimir era financeira, e também punindo qualquer um que se levantasse contra o império. Você levantou uma bandeirinha dizendo assim: olha, eu acho que eu não concordo, crucifica. Estava nem para terminar a frase, o negócio era pesado, porque eles mantinham a coisa sob domínio, não era para ninguém se levantar contra Roma. Então, esses homens estavam esperando uma solução para isso. E você sabe muito bem que Israel foi uma nação de grande glória. Israel teve Salomão como rei, Davi como rei. O pessoal vinha de longe para ver a glória de Israel, não é isso? Lá na história de Salomão, aquela rainha etíope veio lá ver a situação, ou seja, eles esperavam esse resgate político, social, econômico, militar de Israel. Vai voltar. Mas Jesus não veio para isso. E não é decepcionante você esperar alguma coisa de alguém e aquilo que você esperou não chegar? É muito decepcionante. Então esses discípulos estavam bastante afetados por essa situação. Lembra você, por exemplo, quando Judas traz Jesus lá no Getsemane, ele chega e dá aquele beijo em Jesus, para mostrar para os soldados romanos quem era Jesus. Jesus era tão igual a qualquer um, que ele teve que beijar Jesus para os soldados romanos saberem quem ele era, né? Eu acho que vale a pena aqui o adendo. Jesus não usava uma roupa diferente, nem andava com um carro blindado com seguranças, nada disso. Ele era um cara tão do povo, tão normal, que Judas teve que ir lá dar um beijo nele para mostrar para os soldados quem Jesus era. E naquele momento os soldados vão prender Jesus, de repente aparece Pedro, né? E saca uma espada. Gente, como é que é isso? Discípulo de Jesus andando com peixeira, uma coisa meio esquisita. Você está entendendo como é que eles não perceberam? Né? Ele devia, sei lá, mandar a paz do Senhor para os soldados, né? Vem aqui que nós vamos orar, fazer alguma coisa assim de mais crente, né? Mas não, ele saca a espada. Por quê? Agora que vai começar a revolução. Não, Pedro, não. Mateus, não, Mateus. Eu não vim para libertar Israel de coisa nenhuma nesse sentido. Eu vim para cumprir a profecia, instalar um novo reino. Eu vou para a cruz, eu preciso ir para a cruz. Jesus falou isso, mas eles não entenderam. A realidade que a gente tem hoje é muito triste nesse sentido. Porque as pessoas apresentam para a gente uma expectativa a respeito de Jesus que não é o que Jesus veio para fazer. E não é o que ele está, não é por isso que ele morreu na cruz. Aí as pessoas vão para a igreja e lotam as igrejas, esperando aquilo que Jesus de repente nem vai fazer. Nem deu a vida por isso. E isso muitas vezes nos contamina na nossa relação com uma espiritualidade saudável e ofusca a nossa
real maneira de enxergar Jesus. A gente às vezes vai atrás de Deus e espera de Deus aquilo que Ele não vai dar. Porque não é a parada, não é essa, o negócio não é esse. A gente está doido para usar Deus para nos abençoar nesse mundo, e resolver a nossa vida nesse mundo, e nos dar a satisfação nesse mundo, e atender às nossas demandas nesse mundo. Cuidado, irmão. Eu sei que é bom, eu sei que é bom ter saúde, eu sei que é bom ter dinheiro, eu sei que é bom ter uma família abençoada, tudo isso é bom, e a gente conta com a misericórdia de Deus para viver essas coisas, porque se Ele me ensina, lá em Mateus capítulo 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, eu posso crer que há um cuidado de Deus a respeito da nossa vida nesses dias. Sim, Deus é um Deus que cuida da gente, sim, mas não atribua a Deus aquilo que Ele não vai fazer, mas não espere de Deus aquilo que Ele não vai fazer. Cuidado para não criar falsas expectativas e ter uma frustração e depois ficar culpando Deus por isso, entristecer o seu coração, porque Deus na verdade tem para nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim ou não é, irmão? É assim. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. Muitas vezes não é aquilo que a gente espera, deseja e quer. Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E a gente às vezes acha que Deus está brincando com isso. Mas se a nossa vida está nas mãos dEle, Ele nos dirige. E o que eu quero dizer com isso? Cuidado para não criar falsas expectativas. Tente discernir a vontade de Deus, para não sofrer à toa, achando que Deus vai fazer aquilo que Ele não vai fazer. Isso guarda o nosso coração de termos um coração endurecido. A segunda coisa, penso eu, é que nós ouvimos, no nosso caso não só ouvimos e lemos, mas não compreendemos. Versículo 25 de Lucas 24. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse estas coisas antes de entrar na sua glória? Olha só, esse pessoal era judeu. Mateus, Lucas, João, Pedro, todo mundo era judeu. Sabe uma coisa que o judeu sabe? A Torá, o Velho Testamento. Você sabe que o Velho Testamento que está na tua Bíblia aí, é a Bíblia do judeu. Eles sabiam aquilo quase que de cor, muitos deles tinham um apego muito grande, sabiam das profecias do Messias. E Jesus está repreendendo esse pessoal, porque eles sabiam, mas não sabiam. Eles não conseguiram fazer aquele link que eu falei agora há pouco no começo da nossa conversa, entre o que estava profetizado e o Cristo que andou com eles durante 3 anos. Eles não conseguiram fazer esse link. Eles leram, mas não entenderam. Por quê? Porque tiraram as suas próprias conclusões. Eu li certa vez que os judeus do primeiro século jamais fariam o link, ou não fizeram o link, por exemplo, de Isaías 53 com Jesus, com o Messias, melhor dizendo. Isaías 53 apresenta o Messias como servo sofredor. Eles sabiam essa passagem de cor, mas olhando para Jesus, observando Jesus, não fizeram esse link, não faziam esse link com o Messias, que sempre na concepção judaica viria em poder e glória, mas estava ali Jesus andando num jumentinho, sem lugar para dormir, sem lugar para encostar a cabeça, sendo julgado, condenado e morto como um bandido e contraventor. E eles leram e não entenderam nada. E penso que uma coisa que endurece o nosso coração é quando a gente tira as nossas próprias conclusões daquilo que foi nos deixado como revelação de Deus.
Ele se revela na sua palavra. E a gente frequentemente tem uma mania de pegar a Bíblia e usá-la como instrumento para justificar o nosso próprio pensamento, o nosso próprio jeito de imaginar a vida, imaginar como Deus vai agir. E eu tomo aquilo que eu quero e manipulo do jeito que eu quero. É isso aí. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. E um abraço para o que Paulo disse, como disse, aonde disse, por que disse, para quem disse, em qual situação disse. Ah, eu sou cabeça e não sou cauda. Não, cauda ninguém quer ser. Quero ser cabeça. Quero ser cabeça e não cauda. O que é isso? Por que disseram? De onde disseram? Como é que disseram? O que quiseram dizer quando disseram? Isso endurece o nosso coração, essa falta de percepção da própria revelação de Deus através da sua palavra, um erro e um equívoco frequente. Por isso a gente precisa se dedicar em conhecer a Deus através da sua palavra, um valor necessário, um caminho necessário para que o nosso coração não se endureça, porque na hora da luta a palavra está dentro de mim, está dentro do meu coração. Eu sei quem Deus é porque Ele se revelou na sua palavra. Não vou conhecê-lo plenamente, é claro, jamais, mas aquilo que eu conheço alimenta meu coração no dia do meu desespero, da minha dificuldade. E em terceiro lugar, eu acho que endurece os nossos corações quando o testemunho de quem está ao nosso redor não mexe mais com a gente. Marcos 16, 9 diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado os 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, olha a situação deles, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Como é que é Jesus vivo? Maria, eu acho que 2 coisas acontecem aqui. Primeiro, o fato de Maria ser mulher. Mulher naquela época não tinha palavra para nada, tinha boca para nada. Sabia que uma mulher, o testemunho dela, a palavra dela era tão desvalorizada que num julgamento, num tribunal, não servia para nada. Testemunho de uma mulher. Ah, eu tenho um testemunho, uma testemunha. Cadê? É uma mulher? Não, não serve. É tipo assim, presta para nada. E segundo, o fato de, eu não sei como é que os discípulos olhavam muito para Maria. Jesus a amou, e ela foi uma seguidora de Cristo. Mas eu não sei, sabe, se eles davam muito crédito para Maria Madalena. Acho que não. E o que isso me mostra, me causou, esse momento falou ao meu coração? Que um grande perigo ocorre entre nós nesse momento de individualidade que nós vivemos. Eu acho que eles foram um pouco egoístas, e isso só se reverte quando Jesus aparece a eles, e daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas a gente é um pouco egoísta, parece que nem mais o testemunho do irmão, a reação do irmão, a vida, as situações da vida que afligem a vida dele, servem para nos animar mais. A gente está fechado numa ostra, numa concha, numa redoma. O menino da bolha de plástico, você lembra desse filme? Nos anos 80, somos nós. Parece que não importa. Eu sei, por exemplo, que nós não somos uma comunidade que fica valorizando o testemunho, né? Agora o irmão vai dar o testemunho, levanta aí, o irmão conta isso e aquilo, e Deus fez, eu sei. Mas eles estão entre nós. Eles quem? Os testemunhos. Os testemunhos estão aí. E eles fazem muito bem para a gente precisa dar mais ouvido para isso. Como Deus tem agido, como Deus tem operado, como você reage às coisas, me edifica. Como você passa pela tua luta, me edifica. Como você lida com o desemprego que você está vivendo, edifica o outro. Como você lida com um pai internado, com uma mãe internada, com um filho nas drogas. Nós estamos dentro de um ambiente que é o ambiente da graça e Deus age no nosso meio. Alguém aqui tem dúvida disso? Espero que não. Espero que não. Mas a gente às vezes se fecha e isso endurece o nosso coração. Foi com ele. É claro que a gente não vai transformar a ação de Deus na vida de ninguém em doutrina. Não é porque foi com outro
que vai ser com você do mesmo jeito, ipsis literi, recebe agora a unção para realizar as coisas que aconteceram na minha vida. Isso não existe. É Deus quem faz, mas o corpo se movimenta sim, e a gente é suportado um pelo outro, ajudado um pelo outro e edificado um pelo outro. Como é que você lida com a tua crise? Isso me edifica bastante, e edificando uns aos outros, a gente vai evitando que o nosso coração se endureça, porque a gente percebe Deus fazendo as coisas no nosso meio. Muito bem, pensando em tudo isso, e pontuando tudo isso, eu acho que é realmente um bom momento para a gente falar sobre fé, sobre esperança, porque Páscoa tem a ver com isso, penso eu. Você sabe que a Páscoa é uma referência àquilo que aconteceu lá no Egito, que pré-anuncia a verdadeira e grande Páscoa da morte e da ressurreição de Jesus, não é? Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, aí Deus dá a ele uma celebração, que é a celebração da Páscoa. Lembre-se disso, faça isso até as últimas gerações, e coma ervas amargas, come lá o cordeiro, não deixa nada, blá, blá, blá. Ok, aquilo lá foi transformado por Jesus, ou melhor dizendo, pré-anuncia o que Jesus faz na cruz, a sua morte e a sua ressurreição. A gente entende isso quando João Batista encontra Jesus e chama Jesus de quê? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó a Páscoa aí, ó a celebração. Paulo chama Jesus de Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios capítulo 5, Cordeiro Pascal. Então Jesus é aquele que efetiva uma obra redentora na vida do homem por completo, através da sua morte e da sua ressurreição. E segundo a tradição cristã, hoje é domingo de ressurreição. Provavelmente não foi num dia como esse, 1º de abril. Não sei que dia que foi, mas pouco importa. O que importa é que Jesus está vivo. E falar no Jesus vivo é falar de renovo de esperança. Falar no Jesus vivo é permitir que essa esperança própria da ressurreição de Cristo invada meu coração e o teu coração. Então eu quero te dizer 3 coisas também a respeito dessa ação de Jesus na vida dos discípulos, porque, resumindo a história, eles vêm tristes, magoados, acusados, escondidos, e Jesus aparece a eles e trata a vida deles e os enche de esperança. Eu espero que é isso que Jesus faça no nosso coração essa noite. Eu tenho 3 coisas rápidas para te falar, para a gente recuperar a esperança no meio dessa crise que a gente vive. Primeira coisa, quando Jesus tem lugar na minha vida, a esperança vai acontecer e vai se apresentar. Diz o versículo 15, Lucas 24, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os discípulos de Emaús, voltando de Jerusalém, fugindo para uma aldeia chamada Emaús, perdidos, cansados, confusos, no meio de tudo isso eles estavam falando sobre quem? Sobre Jesus. E Jesus aparece a eles, no meio da conversa deles, eles não percebem, não entendem, não enxergam, mas eles estavam falando de quem, gente? De Jesus. E ao falarem de Jesus, Jesus se apresenta e dá a eles novamente esperança. E eu acho que nesse tempo em que nós estamos vivendo, é preciso dar mais tempo para Jesus. A gente gasta tempo com aquilo que a gente se importa, né? A gente gasta tempo com aquilo que a gente gosta. E será que a gente não tem gastado pouco tempo com Jesus? Eu acho que sim. A gente vive na era do entretenimento. No teu celular, você encontra tudo o que você quiser para satisfazer o que você gosta e que tem a ver com o que você quer e com o que você gosta e se importa. Qualquer hora do dia, da noite, está aí a Netflix bombando, está o videogame arrebentando, está o YouTube te apresentando vídeos de todo tipo de conteúdo de toda hora. A gente está mergulhado dentro disso. E você há de convir comigo que o tempo que a gente dedica para Jesus tem sido cada vez
menor. As nossas conversas sobre Jesus têm sido cada vez mais simples, fúteis e rasas. Pouco a gente se dedica para ouvir e falar a respeito de Jesus. No versículo 32 do mesmo texto diz assim: disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Jesus começa a falar com aqueles caras e eles falam com ele, e toda vez que Jesus falava do Velho Testamento, das profecias, o coração deles ardia, se enchia de esperança. E é isso que eu creio ser um bom caminho para nós. Falar sobre Jesus manifesta a sua presença. Mesmo não reconhecendo a sua presença, Jesus estava ali, na informalidade das relações, ao redor da palavra de Jesus, ele se apresenta. Falemos mais de Jesus, gente. Falemos mais de Jesus. Que esse seja um assunto mais frequente nas nossas mesas, nas nossas casas, onde a gente hoje senta e cada um pega o celular e a gente não sabe nem o que o outro está falando, comendo, nem sabe de nada. Vamos romper as barreiras e vamos nos aproximar mais uns dos outros falando de Jesus, porque Jesus está vivo, gente. A segunda coisa, a comunhão entre nós e Cristo. Versículo 28, Lucas 24. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde, e Jesus foi para a casa deles. Jesus está onde os seus estão. Concorda, irmão? Jesus está onde os seus estão. Quem é o corpo de Cristo agora? Onde está o corpo de Cristo? Nós, a igreja, não é? A igreja é o corpo de Cristo e Ele está onde nós estamos. A nossa relação, ela traz esperança. Como eu disse agora há pouco, os nossos testemunhos nos inspiram e nos trazem esperança. Eu continuo sendo um fervoroso credor da igreja, ou devedor da igreja, sei lá. Acredito na igreja. Eu acredito na igreja. Eu acredito nas relações. Jesus está chegando em Emaús, eles vão para Emaús e Jesus dá sinal: olha, vou por aqui. Não vem, Jesus. Vamos sentar junto, vamos conversar junto, vamos se edificar junto. E ali eles são renovados na sua esperança. E em terceiro lugar, viver o evangelho do Cristo vivo. Lucas 24, 17, Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Por quê? Porque acharam que Jesus estava morto. Acharam que Jesus estava morto. Não é interessante você ter essa reação de um grupo de discípulos que ouviu tanto Jesus falar, que viu Jesus fazer tanto milagre, que ouviram Jesus ensinar tanta coisa, que beberam da fonte, estavam tristes. Toda a teologia que Jesus derramou sobre eles foi embora, porque eles pensaram que Jesus estava morto. E se é duro, se foi duro, para discípulos do primeiro século que andaram com Jesus terem a sua esperança renovada, que viram Cristo, eu imagino para nós, né? Tantos séculos depois, para nós o negócio pega. Mas eu acho que uma solução para esta situação, dentro de tudo que nós estamos falando, é recuperar a esperança na relação com o Cristo vivo, na certeza de que Jesus está vivo. Já disse o meu professor lá no seminário, pastor Ziel Machado: se a nossa teologia não coloca a gente de joelho, ela não serve para nada. Teoria na prática não serve muitas vezes para nada. Ou seja, a gente pode saber, a gente pode conhecer, mas a gente tem que mais do que nunca andar com o Cristo vivo. E abraçar o Cristo vivo e sermos abraçados pelo Cristo que está vivo, sabendo que ao terceiro dia a pedra foi tirada e Ele ressuscitou. E Ele está vivo. E Ele continua operando no meio da sua igreja. Evangelho tem a ver com transcendência. Fé tem a ver com transcendência. A gente
conhece, a gente lida a imanência de Jesus aqui no nosso meio, mas tem uma coisa que é sermos levados ao além, ao metafísico, ao espiritual, ao que a gente não toca, ao que a gente às vezes até não entende, mas que a gente abraça por fé. E hoje eu te faço um convite, irmão, um convite de renovo à tua esperança. Encha o teu coração de fé, o teu Redentor vive, meu irmão. O teu Redentor está vivo, e essa é a melhor e mais incrível notícia que a gente pode ter e receber. Nosso Redentor está vivo. Eu encerro a minha conversa com você lendo o texto de Lucas 24, lá no versículo 4. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele está vivo. Essa é a motivação da nossa esperança. Quando a gente pensa assim, a gente entende e administra melhor as dores desse tempo. Porque Ele está vivo. Agora imagina se Ele não tivesse ressuscitado. Imagina se os discípulos estivessem certos na percepção de que morreu, acabou. Mas eles foram renovados porque Ele entra no cômodo que eles estavam, lá no cenáculo, conversa com eles, toca aqui, pega aqui, me dá alguma coisa de comer, eu estou vivo. Eu estou vivo. E isso molda a nossa fé e a nossa esperança. O Marcos de Almeida, o cantor Marcos de Almeida, tem uma música muito legal dele que diz assim: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Mas a gente, enquanto está no meio da dor, se segura e se agarra na certeza de um Cristo vivo e não de um Cristo morto. E que isso encha o nosso coração para a gente poder ir para essa mesa maravilhosa preparada para nós, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Redentor. O dia que você for para Israel, eu não vou nem profetizar que você vai para Israel, eu vou desejar. Você vai para Israel. O dia que você for para Israel, vá lá no Jardim da Tumba. Existem dois lugares que atribuem ali ao lugar em que Jesus foi enterrado. Um deles é cuidado pela Igreja Católica, dentro dos muros da Cidade Velha. Uma igreja foi construída lá. E é um lugar bacana para se visitar também, mas provavelmente não foi ali que Jesus foi enterrado, porque não se enterrava ninguém dentro dos muros. O outro lugar que você tem lá é um lugar cuidado por uma organização cristã evangélica, que tem características a ver com o relato bíblico. É um jardim com cisternas onde se guardava água, e lá tem aquelas covas na pedra, o trilho para a pedra rolar. E a gente foi lá alguns anos atrás, e é gostoso você entrar na tumba e ela está vazia. E mais legal ainda é sair da tumba, e o pessoal da organização colocou uma porta lá, e nela está escrito isso aí: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Provavelmente não foi ali, né, gente? Mas tudo bem também, isso tem pouca importância. O que importa é que o nosso Redentor está vivo. No meio da tua tristeza, no meio da tua desesperança, agarre-se a essa verdade máxima para nós cristãos: Jesus está vivo. Vamos à mesa do Senhor.